Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui uma série de transmissões ao vivo, uma série de lives que vamos produzir aqui no canal da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje a gente recebe o professor da UFJF, Dr. Júlio Abreu, médico pneumologista. Eu vou convidar ele aqui para entrar. Olá, professor. Olá, Cristiane, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Vou ativar aqui os comentários. Muito bem. Muito boa noite para o senhor. Muito obrigada pela sua participação na nossa live. Obrigado pelo convite. Isso. Vamos começar então. Antes da gente começar a nossa conversa propriamente dita, eu queria passar alguns dados aqui para a gente introduzir o assunto, né? Nós vamos falar hoje sobre a importância da imunização completa, a questão das variantes. E aí, nós estamos com 20% da população brasileira, né? Com a imunização completa, seja a segunda dose ou a dose única. E aqui em Juiz de Fora, 156 mil pessoas. Eu queria começar perguntando para o senhor, professor, assim, como que funciona isso no nosso corpo, a importância da imunização completa, a gente tem que tomar realmente as 2 doses, né, da vacina, e como que vai ficar a nossa vida depois dessas 2 doses? Só isso que você quer saber? Uhum. É a dúvida, todo mundo está com essa dúvida. Como é que a gente vai proceder depois? Primeiro vamos ver, né? Só repassar conceitos básicos, né? A vacina ela pega um fragmento do vírus, usando diversas tecnologias, né? Hoje a gente tem desde a tecnologia do RNA até a tecnologia do vírus inativado, né? Então a vacina da Pfizer, que é a mais moderna. Temos vacinas com vetores virais, que são a da Janssen e a da AstraZeneca, e temos a vacina de vírus inativado, que é a da Coronavac. Então, o mecanismo básico é que elas pegam um pedaço do vírus, colocam esse vírus dentro do organismo da gente, através de uma injeção intramuscular, e a partir daí, o organismo reconhece uma coisa que não é própria, né? É o mecanismo de desenvolvimento de imunidade, ele reconhece essa proteína do vírus, e ele vai começar a produzir anticorpos contra essa proteína desse vírus, vamos colocar, contra o vírus. Ele começa a se proteger contra o vírus, e a partir daí, se você se expõe novamente a esse vírus, o organismo já tem uma linha adicional de defesa. É importante que fique claro que todos nós temos defesas já contra o vírus, que a gente chama de defesa inata. São as defesas que todo mundo tem. E a defesa que a gente acrescenta com a vacinação faz parte do sistema imune da defesa adaptativa, que aí a gente divide ela em resposta humoral e resposta celular, mas ela vai ficando muito complexo. Então a gente tem uma primeira defesa, que é uma linha de defesa que todo mundo tem. Por isso que não morreu todo mundo na primeira onda, na primeira e na segunda onda da Covid, quando a gente não tinha pessoas vacinadas, 80% se saíram bem. Né? Em torno de 80% se saíram muito bem. Por quê? Por causa dessa defesa inespecífica. O que a gente está fazendo agora com a vacinação? Acrescentando a essa defesa inespecífica uma segunda linha de defesa, que é uma defesa específica fornecida pela vacinação. Para que a gente atinja isso, as vacinas que foram desenvolvidas, à exceção da vacina da Janssen, elas demandam 2 doses. Então, algumas vacinas, já com a primeira dose, dão alguma proteção parcial. No caso da vacina da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen. Quantos, mais ou menos, Como? a da Pfizer e da AstraZeneca, na primeira dose, depois de alguns dias, a pessoa já está relativamente... Nunca é alguns dias, sempre tem assim algumas semanas. Tá? O organismo, para ele poder desenvolver. Quando uma pessoa fica doente, ela não conta, a princípio, com a defesa de anticorpos, se ela não foi vacinada. Então, ela vai começar a desenvolver esse anticorpo depois de quanto tempo? Em média, a partir de 10 dias. Então, a gente também, depois que de vacinado, a gente vai começar a ter anticorpos, em média, depois de 14 dias. Então, só que, né, todos esses estudos que foram feitos com as vacinas de 2 doses, eles mostraram que para a gente poder atingir uma resposta melhor, a gente precisa sempre da segunda dose. E especificamente com a Coronavac, foi demonstrado que não se desenvolve
nenhuma defesa significativa apenas com a primeira dose. Então, quem foi vacinado com a Coronavac, todos têm que tomar a segunda dose, à exceção da Janssen, né? Mas quem foi vacinado com a Coronavac, em especial, não tem proteção nenhuma com a primeira dose. Com a vacina Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca, você pode desenvolver uma defesa parcial. E aí são 15 dias, né, da Coronavac, da AstraZeneca são 3 meses, como é que tá? Não, todas são 15, é uma linha de tempo. Não, como? Entre uma dose e outra. Não, olha só, a imunidade ela é um processo. Tá? Não é uma coisa que, não é uma chavinha que a gente vira, ela é um processo que ela vai crescendo. Né? Então, sempre a gente precisa de pelo menos 15 dias. Aí depois é uma questão de qual que é o intervalo ideal para você fazer uma dose de reforço. Pelos estudos, acredita-se que a Coronavac fica entre 3 a 4 semanas. A da Pfizer, 3 semanas. A da AstraZeneca, 3 meses. Primeiro ela foi estudada com 4 semanas, mas depois teve um grupo que ficou um tempo maior sem receber a vacina, e observaram que nesse grupo eles desenvolviam mais anticorpos do que o grupo que tinha que receber as doses mais próximas. E aí, a partir daí, a vacina da AstraZeneca passou a ter uma recomendação de intervalo de 3 meses. No Brasil, a gente aplicou esse intervalo de 3 meses também para a vacina da Pfizer, como foi feito na Inglaterra, como foi feito no Reino Unido. No sentido de você fazer o quê? De você ter mais pessoas protegidas, ainda que com uma dose, né, do que você ter essa vacinação completa. Foi uma estratégia de guerra, vamos colocar assim, né, em que você não deu a proteção completa, mas deu alguma proteção parcial. E isso já foi considerado uma revisão disso pelo Ministério da Saúde. Chegou a se propor que a Pfizer realmente fosse feita com 3 semanas e não com 3 meses, mas depois a decisão final acabou, que é que está valendo atualmente, é de que a Pfizer continua com 3 meses também de separação. A Pfizer, então, também são 3 meses? No momento, no Brasil, sim. Certo, estão estudando, né? Porque você tem uma proteção menor. Sempre você tem que completar o esquema vacinal para você ter uma maior proteção. Né? Então, quando você faz uma dose só, se a gente conseguisse adiantar da Pfizer para as 3 semanas, e talvez até adiantar um pouco também, aí tem alguma dúvida, se vale a pena adiantar a da AstraZeneca também ou não. Essa da Pfizer, você teria uma melhor proteção. Certo? Certo. Estou aqui com o meu telefone. Eu queria saber, também uma dúvida que eu tenho escutado bastante com as pessoas, é assim, se eu já tomei as 2 doses, o meu familiar também já tomou as 2 doses, como é que a gente deve proceder? Como é que fica essa coisa do dia a dia? O que vai ser da nossa vida com as pessoas completamente imunizadas? A gente tem que continuar tomando todos os cuidados, porque como é que isso vai ser? Olha só, essa questão varia muito com o tipo de vacina que você está recebendo. Tá? Por quê? Porque nem todas as vacinas são iguais em termos da proteção que elas conferem com relação à infecção. Elas são muito próximas com relação à proteção. A gente tem que dividir 3 coisas. A vacina pode te proteger contra ter a infecção, ela pode te proteger contra a hospitalização e ela pode te proteger contra óbito. Tá? Então, lógico que o principal desfecho, o principal objetivo é que ela te proteja, que você não morra da doença. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o caso da Coronavac, que foi a primeira vacina que foi feita no Brasil. Os estudos mostram que a efetividade da Coronavac para proteger contra a infecção, isso varia de acordo com o grupo etário, e varia de acordo com a quantidade de pessoas que estão vacinadas, mas está em torno de 60% no grupo que está acima de 60 anos. Tá? Então, isso significa o quê? Que do grupo que tem acima de 60 anos, 40%, uma vez expostos à doença, vão pegar a doença. Mas eles
tem uma proteção de 80% contra doença grave. Então, os que pegarem vão ter um risco muito menor de ter doença grave e um risco muito menor de ter óbitos. Então, eu estou te falando isso para chegar na pergunta que você está fazendo, como é que vai ser a vida, a volta da vida ao normal? Então, a gente tem que entender o seguinte, que da Coronavac em relação à Pfizer, então a escala aí é Coronavac, Janssen, AstraZeneca e Pfizer, você vai tendo maiores ou menores riscos de infecção de escape. Toda vacina tem. Você está vendo que lá nos Estados Unidos eles estão comentando muito essa questão, uma vez que estão com uma... Provavelmente, em função... O que se levantou de teoria é que possa ser pela maior transmissão da Delta, né? Eles estão tendo mais escapes vacinais, mais gente que foi vacinada e que está tendo a doença. Então, esse aqui é o escape vacinal, que eu falei que vai aumentando em relação à vacina. Então, enquanto você tem escape vacinal, você tem risco de ter doença, você tem risco de ter doença grave e você tem risco de ter óbito. Só que tudo isso vai caindo de uma maneira muito significativa. Não existe risco zero em nada na vida. De repente, né, a gente falando sobre Covid, as pessoas querem risco zero. Não existe risco zero. Então, a pergunta é que as pessoas fazem muito. O que eu posso fazer depois que eu vacinei? Depende. Qual vacina que você tomou, qual risco que você quer correr? Né? Tem gente que acha que é um absurdo viajar de avião, porque o risco do avião cair é muito grande. Então, essa pessoa não viaja de avião, mas vai viajar de carro. Então, ela vai ter que fazer a mesma coisa. Qual o risco que ela quer correr? A gente tem aqui, hoje em dia, com relação à Covid, duas situações que tem que se equilibrar. A saúde, vamos colocar a saúde com relação à infecção, né? E a saúde psíquica, psicológica das pessoas, que vai chegando a um limite. Então, a pessoa vai equilibrar o que ela quer correr de risco ou não com relação ao que ela precisa ter de saúde psicológica, de saúde psíquica, de relacionamento, desde que isso feito com responsabilidade. Então, porque a gente está caminhando para um novo patamar. Enquanto a gente não tinha vacina, era uma coisa, você partir para sair, para se expor, ainda que controlado, era um risco muito alto. Agora você vai vendo como que você vai dosando. Eu estou completamente vacinado. Eu posso sair de casa, frequentar ambientes em que predominantemente eu esteja de máscara? Sim. Principalmente ambientes fechados de máscara, ambientes abertos, provavelmente eu posso frequentar sem máscara. Se ele tem uma boa ventilação, a possibilidade, por exemplo, de alguém pegar Covid numa praia é mínima. É mínima, né? Uma coisa que todo mundo fica se defendendo muito para poder falar isso, a não ser que essa praia esteja super lotada, super aglomerado, que você vai estar falando um de frente para o outro e pode lançar, né, gotículas respiratórias um para frente para o outro. Mas que você vai... Vacinado. É isso até não vacinado, né? Não, até não vacinado. Se você estando num ambiente aberto, mesmo não vacinado, o risco de você pegar a doença é mínimo, extremamente mínimo, né? Então, a questão é que as pessoas se aglomeram. Essa questão, por exemplo, de fechar praças e parques, é uma situação altamente discutível, né? Se você conseguisse controlar os parques e as praças, que elas não tivessem uma superlotação, você poderia muito bem fazer as atividades. Aí, normalmente, todas as pessoas ainda vão de máscaras. Elas poderiam até ir sem máscaras. Ambiente aberto é uma coisa, ambiente fechado é outra. O grande risco está nos ambientes fechados. Então, as pessoas estão vacinadas e querem frequentar ambientes fechados. Esse risco vai aumentando. Aí, quem é você? Você é a Cristiane, que tem que não pertence ao grupo de idosos, tá abaixo de 60 anos, você não tem nenhuma outra doença que te coloque em risco, você pode fazer isso muito mais à vontade do que uma pessoa que seja idosa ou que tenha alguma condição de risco. Então, é isso que a gente tem que aprender a dosar. E quem que está nesse ambiente? Todo mundo que está nesse ambiente são pessoas vacinadas? Todas estão vacinadas já com as 2 doses? Quanto tempo você vai ficar nesse ambiente? Qual que é a circulação de ar nesse ambiente? É tudo isso que a gente precisa pensar, né, para poder começar a viver num mundo que não vai existir mais um mundo pós-Covid, num mundo com menos Covid. A Covid veio para ficar, um mundo sem Covid, né? Não vai existir um mundo sem Covid, é um mundo com Covid,
com muita ou com pouca Covid. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Eu E tenho a uma outra... dúvida Pode aí falar. sobre a vida, como é que vai ser o mundo com o Covid, né? O senhor acha que a gente vai chegar numa situação que teremos que ter um reforço igual à influenza dessa vacina? Essa questão do reforço, ela é muito discutida e, de novo, aí, Cristiane, entram os grupos de risco, tá? Então, na Inglaterra, eles já estão preparando para daqui a um mês começar o reforço vacinal dos acima de 50 anos e das pessoas que tenham imunodeficiências, condições associadas, alguma condição, está tratando de câncer ou tem uma doença que provoca imunodeficiência, então usa algum outro tipo de, tem alguma outra doença que usa imunossupressor, essas pessoas vão começar a receber uma terceira dose. Tá? Em Israel já estão começando a fazer a terceira dose. Mas muito provavelmente, quem é mais jovem e não tem outras doenças associadas, não vai precisar tomar reforço, porque essa imunidade é prolongada, é muito prolongada. Da mesma maneira como as pessoas que já tiveram a doença, comprovadamente tiveram a doença, elas têm proteção, a gente acredita hoje, que seja uma proteção de anos, prolongadíssima. Então, provavelmente não há necessidade de reforço por mutação viral. A questão que se fala muito nas variantes, e que essa variante é mais ou menos sensível, até hoje, do ponto de vista prático, isso ainda não foi comprovado. As pessoas que estão pegando a doença, em função da maior circulação da Delta, são as pessoas que estão não vacinadas. A grande maioria é de não vacinados nos países que estão vacinando com vacinas de alta eficácia. A gente que tem um grupo grande com uma vacina de menor eficácia, esse grupo precisa de uma terceira dose de uma vacina de maior eficácia. Isso não tem dúvida, né? Para a gente poder melhorar, porque a Covid trabalha junto com a matemática. Olha só, se eu tenho uma proteção com uma determinada vacina de 50%, e eu exponho 1.000 pessoas, então eu tenho 500 pessoas têm o risco de ter a doença, porque elas não estão protegidas. Pensa nisso. Agora, 1.000 vezes 1.000, que é 1 milhão. Então, a gente já subiu, né? A gente vai subindo esses números numa proporção muito grande. Né? Então, por isso é que o número interfere muito nessa situação, porque a gente está colocando uma quantidade de muita gente exposta. Mas, em resumo, você tem que estar sempre pensando, quem que é o hospedeiro? Quem que é a pessoa que pode pegar a doença? Então, se esse hospedeiro é mais sensível, ele vai precisar de vacinas mais potentes e provavelmente vai precisar de um reforço vacinal. Porque a gente também ainda não tem uma correlação absoluta de qual que é o nível que você tem que ter no corpo, no teu sangue, de anticorpos para se proteger contra a vacina. Porque o nível que está no sangue, ele não é obrigatoriamente o nível que você vai ter quando você se expõe à doença. Porque a gente tem uma coisa que chama célula de memória, que na hora que ela entra em contato com o vírus, ela vai liberar mais anticorpos, ela vai recrutar células e aí a gente vai ter mais proteção. O senhor citou aí a questão das variantes, essa também é um dos temas aqui da nossa conversa de hoje. E eu, assim, gostaria, aproveitando aqui a sua presença, né, já que o senhor é professor e tem uma didática ótima aqui para explicar para quem está assistindo a gente, com relação às variantes, com relação principalmente à Delta, né, que está sendo muito falada. O que a gente já sabe sobre essa variante? O que a gente sabe sobre todas as variantes, né, é o seguinte, o vírus ele muta constantemente, então sempre a gente vai ter uma variante do momento. Né? A nossa variante é a gama, né? A brasileira é a gama, então a nossa variante do momento ainda é a gama. Aí chega uma nova variante, que é a delta, que é a indiana. Nós já tivemos a britânica, nós já tivemos a sul-africana, e por aí vai. Toda hora, quando surge uma variante, começa todo esse alarde, né? Esse pavor com relação às variantes, achando que as variantes, as vacinas não vão proteger contra as variantes. Quem já teve infecção vai ter infecção de novo. Na hora que isso acontecer para valer, aí é o SARS-CoV-3, não é mais o SARS-CoV-2. Entendeu? A gente tem proteção. Quem que está tendo a doença agora? Quem não está vacinado, basicamente. Quem não está vacinado, ou quem ainda não teve a vacina. Basta a gente ter essa noção dos hospitais, a gente que está atendendo, né, atendimento ambulatorial ou atendimento hospitalar, reduziu muito o número de idosos.
Esse é um primeiro momento que a gente está tendo a vacinação. Então, como era muito idoso antes, reduziu muito o número de idosos. Agora a gente está vendo que é a vacina em mais jovens. Quando a gente começar a ter mais gente vacinada, então a gente vai ter mais, nós vamos começar a enxergar mais os escapes vacinais e nós vamos voltar a ter enxergar os idosos que estão com escape vacinal, os imunossuprimidos que estão com escape vacinal. A doença volta a ser uma doença de uma pessoa que é mais imunodeficiente ou não tão protegida do ponto de vista imunológico. Porque à medida que a gente vai ficando mais velho, o sistema imune da gente envelhece, como todo o restante do corpo. Então, você tem uma coisa que chama imunossenescência. Então, por isso que as pessoas mais idosas, né, principalmente as acima de 80 anos, são as mais sensíveis às doenças e são as que menos desenvolvem respostas à vacina. Então, quando você falou de com quem que você vai conviver, então com quem que você vai conviver? Você vai fazer uma festa que vai ser o aniversário dos avós, que estão com mais de 80 anos. Todo mundo vacinado, mas pode ter alguma infecção de escape, e essa infecção de escape passando para o avô, ele sempre vai ter um maior risco. Aí depois a gente tem que entrar na outra parte, que é tentar reconhecer os sinais de risco e tentar intervir precocemente. Mas a gente sempre vai ter algum risco, né? As pessoas morrem de pneumonia, as pessoas morrem de gripe, as pessoas morrem de outras doenças, de febre amarela, de dengue, considerando as doenças infecciosas, morrem de neoplasias, morrem de infarto agudo do miocárdio. Então, e elas convivem com os riscos que levam a isso, não é mesmo? Se for pensar bem, sedentarismo e obesidade são fatores de altíssimo risco para doenças cardiovasculares. E a despeito das pessoas saberem isso, às vezes elas continuam mantendo esse comportamento, né? Então, a gente tem que começar a pesar mais algumas coisas. Não é só a Covid, não é? E como que a gente enfrenta e a gente convive com esse risco da Covid. Continuaremos, então, usando máscara, lavando as mãos, usando álcool em gel, até... Com limites, né? Com limites. Essa questão da máscara, você já viu, aonde? Né? Você vê a nova recomendação do CDC americano, né? Que é o órgão que regula basicamente um órgão orientador de saúde dos Estados Unidos, mais do que regulador. A recomendação dele nos Estados Unidos foi de voltar a usar máscara em locais onde está havendo alta circulação do vírus e em ambientes fechados. Tá? Então, nós vamos usar máscaras predominantemente quando a gente tem alta circulação do vírus, predominantemente em ambientes fechados, né? Quando a gente estiver mais próximo de um nível mais elevado do que a gente chama de imunidade coletiva. Mais gente vacinada. Essa imunidade coletiva a gente tem que atingir em torno de 70% da população-alvo. Alguns acreditam que tem que ser em torno de 70% da população como um todo, que na população-alvo são só adultos, nesse momento. A população como um todo ainda entra, os adolescentes e as crianças. Então tem um caminho muito longo. Quando a gente acha assim, no Brasil caiu, no Brasil a gente está tendo, acho que ontem, você deve ter se dado melhor, porque eu, se não me engano, foram 35 mil casos, né? 473 óbitos. Então foi um número realmente muito baixo. Então está diminuindo circulação viral, então está diminuindo o risco. Mas a gente tem, você mesmo falou, só 50% de vacinados com a primeira dose e 20% com as duas doses. Então nós estamos muito longe de imunidade coletiva. Nós vamos ter, muito provavelmente, ainda elevações e quedas de casos e, proporcionalmente, muito provavelmente, um grande aumento de casos e um aumento não tão grande de óbitos. Isso é o que a gente espera, né? E a outra questão que você falou, da questão de lavar as mãos, esse foi o grande erro da primeira onda, né? Que se fez um enfoque absurdo, que tinha que lavar a mão, todo mundo tinha que usar álcool gel, era álcool gel em tudo que chegava na casa das pessoas, aquela neurose, né, de chegar em casa, tirar a roupa, tomar banho, tirar sapato, entrava quase que pelado em casa, né, para poder se proteger contra a doença. Isso é extremamente improvável que o vírus se transmita assim. Para você transmitir o vírus com a mão, você tem que botar a mão em um ambiente que o vírus acabou de ficar,
e depois levar à boca, aos olhos ou ao nariz, que é extremamente improvável. Não estou falando que você não precisa tomar cuidado com álcool em gel, mas vocês que essa neurose, né, de que todo momento a pessoa está passando álcool gel, ela pegou numa coisa, ela passa álcool gel. Não tem, ainda mais se ela está de máscara, ela está protegida. Equilíbrio, né? A gente precisa ter equilíbrio, porque senão a gente não aguenta. Você não aguenta por longo prazo, né? Para a gente fazer uma coisa por longo prazo, ela tem que ser aceitável. Então, a gente tem. O que é a primeira atitude? Vacinar. Vacinar com as 2 doses. Essa é a primeira atitude. Depois, usar as máscaras, principalmente em ambientes fechados. Evitar de qualquer maneira aglomeração em ambiente fechado. Máscaras indicadas, né, professor? Como? As máscaras a gente não está podendo mais usar de tecido, né? O ideal é comprar uma máscara. Não tem. Isso também não tem essa necessidade. Né? Porque o vírus não passou a ser mais penetrante do que ele era no passado. Tá? Então, as mesmas máscaras que protegiam no passado continuam protegendo agora. É porque a gente caminhou para poder... O que acontece? As máscaras mais sofisticadas, elas têm uma maior capacidade de filtração. Então, se você está num ambiente em que você tem maior possibilidade de ter aerossóis, então são mais os ambientes mais fechados, em que tem mais gente, aí você vai usar uma máscara que tem uma melhor capacidade. Mas você está em casa, você está na sua casa, você tem uma pessoa, você está com mais 2 ou 3 pessoas na sua casa, você recebeu alguém que vai entrar na sua casa para poder fazer algum serviço. Sua casa está aberta, está ventilada, você pode estar com uma máscara de tecido e ele com uma máscara de tecido. O vírus não vai circular, ele não ganhou essa capacidade de penetração pelas máscaras, nem com delta, nem com gama, nem com zeta, com nenhuma delas. Tá? Então, Com relação, são com relação escalas. Com relação às variantes, a gente tem esse alarde, vamos, né, colocar no mundo com relação ao aumento. Tá me ouvindo? Você estava Tá? falando da máscara que tem. Isso, eu estava falando da máscara, mas eu queria falar um pouco Você estava também, falando da variante, da questão do alarde com as variantes. Tá. né, até o CDC lá nos Estados Unidos voltou atrás com relação ao uso das máscaras e disseram que tinha a ver com a variante. Tá mais ou menos por aí mesmo? Em que pé que tá isso? Eu acho que não. Acho que o que aconteceu foi que o CDC errou, né? Eu coloquei isso no meu Instagram na semana passada. O CDC errou, se precipitou e tem que ter um culpado. O culpado agora é a Delta, né? Então, a questão é que o que aconteceu foi que eles tiraram as máscaras muito cedo, em todos os ambientes. E eles têm locais com baixíssimas taxas de vacinação. Então, quando eles falaram que os Estados Unidos estavam em torno de 40%, agora que os Estados Unidos estão chegando aí, em torno de 50%, passaram agora um pouquinho de 50% com as 2 doses, mas com uma distribuição totalmente não homogênea. Então, tem estados que têm 20% de vacinação. Então, você não pode suspender o uso de máscara, como a gente não pode suspender ainda o uso de máscaras, né, em ambientes fechados, que foi o que eles fizeram, eles suspenderam em ambientes fechados, eles estão voltando com as máscaras em ambientes fechados, com uma taxa tão baixa de vacinação. Então, aí como eles fizeram uma coisa extremamente errada, tinha que aparecer algum culpado. O culpado é a Delta. Mas a Delta não está pegando predominantemente os vacinados. A Delta está pegando os não vacinados. E nos Estados Unidos é uma coisa que anda muito junto. Quem não se vacina também não usa máscara, porque é uma posição política que talvez tenha também em outros países, mas graças a Deus não tão acentuada. Né? Então, se você junta essas coisas, sem máscara, sem vacina, e com uma variante, a tendência das variantes é delas irem se transmitindo mais. Porque o vírus ele quer se propagar, ele quer se manter vivo. Então, ele lança a mão de variantes que têm uma maior transmissibilidade. A P1, a gama, né, que é a P1, já tinha essa característica, a Delta também tem, a própria africana. É difícil a gente lembrar, né, qual que é o continente, depois qual que é o nome agora, mas a Alfa, que é a britânica, a Beta, que é a sul-africana, todas apresentaram já essa característica de alta disseminação. Então, para reforçar, o principal
é a vacinação, a imunização completa, né? Com certeza, esse é o primeiro passo, né? Esse foi a grande conquista nossa, né? Num espaço de tempo tão curto, né? Sempre a vacinação, que vai diminuir um pouco o seu risco, né? De você ter doença grave e de você ter óbito. Ela sempre vai diminuir muito, você imagina? Todas dão em torno de 80% de redução de doença grave e óbito. É muita, é uma redução absurda. Com o que você consegue isso? Com praticamente nada, em nenhuma área você consegue redução tão significativa. Imagina que a gente tivesse algum recurso dentro do carro que reduzisse as mortes nos acidentes de trânsito em 80%. Olha que coisa que seria, uma coisa absurda. Com cinto de segurança, com airbag de tudo quanto é lado, você não consegue reduzir em 80% a mortalidade nos acidentes de trânsito. E com a vacina a gente reduz a mortalidade pelo Covid nisso. Ainda bem que aqui no Brasil também a gente tem uma cultura, né, da vacinação, né? E temos um sistema eficaz, né, que consegue chegar a fazer, chegamos a 2 milhões de doses aplicadas num dia. Né? Só falta a vacina. É um pequeno detalhe. É verdade. Está Bom, faltando, né? eu quero agradecer muitíssimo a sua participação na nossa live. Esteja convidado a voltar outras vezes para a gente falar sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Eu trouxe também uma informação aqui de utilidade pública para quem nos assiste, né? E essa semana em Juiz de Fora estão sendo aplicadas somente segunda dose de vacina. Então, até sexta-feira, dia 6, a gente tem a aplicação da vacina da AstraZeneca, da segunda dose da AstraZeneca, para quem tomou a primeira lá em maio, entre os dias 11 e 14. E também quem tomou a Coronavac há mais ou menos 3 semanas atrás, né, que é o intervalo, entre os dias 13 e 16 de julho, esses prazos aqui são as pessoas que vão tomar a segunda dose essa semana aqui em Juiz de Fora. A gente pede também para a população, né, espalhar Não deixar de fazer a segunda dose, né? Tem muita gente que está deixando de fazer a segunda dose. Essa segunda dose ela é indispensável em todas as vacinas, à exceção da Janssen, né? Que é a dose 1. Ela é indispensável. É verdade. Muitíssimo obrigada, viu, professor, pela sua participação. Prazer falar com você, tá? Tá, joia. Tchau, Obrigado. boa Tá. noite. Boa noite.